Olá, imagine o Brasil há 500 anos atrás. Bem, aqui não existia um Brasil, mas existiam centenas de nações, cada uma com seus próprios deuses, com seus próprios mitos, sua própria forma de explicar o trovão, as forças da natureza, a morte e o que vem depois dela. E de tudo isso nós não temos praticamente nenhum registro. Bem, eu sou o Marcos André, sou professor de História. Você está no podcast Deuses e Devotos, episódio número 58, Tupã, o Deus apagado da história. Bom, antes de existir o Brasil, existiam aqui centenas de nações, como eu falei, quando os portugueses chegaram nessa costa, né, inóspita, né, a costa virgem, pura natureza, no ano de 1500. Então eles não vão encontrar um só povo, vão encontrar centenas deles. As estimativas falam, né, que existia aqui algo entre 2 e 6 milhões de pessoas vivendo nesse território. E estavam divididas em mais de 1000 línguas diferentes, espalhadas por troncos linguísticos, né, como o Tupi-Guarani e o Macro-G. Então temos aí Tupinambás, Tupiniquins, Tamoios, Carijós, Guaranis, né? Cada nação com sua própria cosmovisão, seus próprios mitos, seus próprios rituais. E cabe aqui um adendo importante, porque o que a gente reconstrói na história é aquela história que é contada normalmente pelo vencedor, né? Então, o que se tem de fonte para reconstruir esse passado é o que nós temos de documentos de cronistas europeus, viajantes e principalmente os padres jesuítas. Os homens que aqui habitavam estavam ainda na Idade da Pedra. E nós não podemos, de forma alguma, também julgar com tanta veemência que é um ato de violência, porque nós estaríamos julgando homens do seu próprio tempo. É muito fácil, no ano de 2026, e quando esse podcast é gravado, a gente tentar julgar a ação do jesuíta. A visão de mundo que esses homens tinham, quando eles chegaram aqui, é que eles tinham que trazer esses homens para a cruz de Cristo, né? Então, a cosmovisão desse homem europeu, que em tese está mais desenvolvido do que os povos originários, é uma visão totalmente diferente e, como a própria natureza nos ensina, vence sempre o mais forte. Bom, a gente pode começar dizendo que se sabe que o foco principal são os povos tupi-guaranis, porque esses povos habitavam a costa, então eles foram os primeiros a entrar em contato direto com os europeus. A primeira coisa para entender que não existia uma separação entre o sagrado e o cotidiano, como normalmente nós estamos acostumados a pensar. Porque não havia um dia da semana reservado para a religião, né? Havia o mundo inteiro. O que existia para eles era a mata, o bicho, o trovão, o rio. E esses elementos eram habitados por espíritos e forças. Então, isso tem um nome na antropologia que se chama animismo. A ideia de que tudo tem uma alma, tudo tem força própria, né? Então, no centro disso tudo, você tem ali a figura do pajé, né? Que em estados de transe, geralmente induzidos por jejum prolongados e pelo uso do tabaco ritual, esse estado conversava com espíritos, fazia curas, interpretava os sonhos e orientava inclusive decisões muito importantes da aldeia, né? Por exemplo, se valia a pena ou não entrar em guerra. Então tem uma entidade, né, que merece o destaque, essa entidade é Tupã. Hoje nós conhecemos Tupã quase como um sinônimo de Deus para os povos indígenas. Só que isso, em boa parte, é invenção dos próprios jesuítas. Da cosmovisão original desses povos, Tupã estava muito mais associado ao trovão, era uma força da natureza, como tantas outras, e não necessariamente uma divindade única, suprema, uma divindade onipotente que a tradição cristã fez, né, dela parecer. Então os padres, eles pegaram esse nome, expandiram seu significado para facilitar a catequese. Outro conceito muito interessante é a terra sem mal.
Então, a crença em um paraíso terrestre, sem fome, sem guerra, sem morte, e que poderia ser alcançado ainda em vida através de jejuns, rituais e, em alguns casos, em longas migrações. Então, existem registros de grupos guaranis que atravessavam centenas de quilômetros pelo continente aqui do Brasil, né, entre aspas, em busca literal desse lugar. Então, ele não é uma metáfora, né? Para eles, era um destino geográfico real e que valia a pena perseguir. Bom, não dá também para falar da religião dos povos indígenas sem mencionar o antropofagismo ritual, que era praticado ali pelos tupinambás. E aqui vale um destaque importante. Comer a parte do corpo de um inimigo capturado em guerra não tinha relação nem com fome e nem com crueldade gratuita. É um ato religioso que está ligado à vingança, à honra e à crença de que se incorporava à força daquele inimigo. Então, eles faziam esses prisioneiros e esses prisioneiros passavam a viver na aldeia durante meses. Inclusive, até essas pessoas se casavam antes do ritual acontecer. Então, era um processo que tinha um simbolismo, não era um massacre aleatório, como os relatos da época tentam pintar, né, tentam registrar. Então, é aqui que a história vai mudar de direção em 1849, com a chegada do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Ele traz ali a primeira missão jesuítica, que é liderada ali pelo padre Manuel da Nóbrega. E a missão oficial era catequizar, ou seja, converter os povos indígenas ao cristianismo. E no efeito prático e muito profundo, né, é um processo sistemático, né, sim, da desconstrução da vida religiosa, cultural e social desses povos. Sim, mas é como eu falei anteriormente, não é possível nos dias de hoje julgarmos como um ato, pelo menos eu penso assim, porque são homens que estão há 500 anos atrás, então, na visão desses homens, eles estão fazendo um bem, né? Então, a estratégia de catequização desses povos tinha algumas frentes bem definidas. A primeira foi a linguística. Então, os jesuítas vão aprender o tupi, eles vão criar gramáticas e catecismo e vão usar a própria língua indígena como ferramenta de conversão. O padre José de Anchieta, inclusive, é o autor do primeiro grande compêndio gramatical de tupi, né? Isso parece à primeira vista um gesto, né, de respeito cultural, mas na prática isso serve para reescrever esses conceitos, né? Então Tupã foi ressignificado para funcionar como uma tradução de Deus. Ayangá, que é o espírito originalmente que representava forças ambíguas ali da natureza, vai ser quase que um sinônimo de um diabo. Então a cosmovisão indígena vai sendo encaixada dentro do modo de pensar, de enxergar Deus do cristianismo. Então, vai haver, lógico, uma distorção. A segunda frente foi a questão dos aldeamentos, né, também chamados de redução. Então, os jesuítas reuniam os diferentes grupos de indígenas, muitas vezes até inimigos históricos entre si, em aldeias controladas pela missão, afastadas dos territórios de origem. Então, ali eles ensinavam a doutrina cristã e também os costumes europeus. Então, a questão da vestimenta, da organização familiar monogâmica, horários fixos, né, trabalho agrícola nos moldes europeus. Então, são práticas comuns, né? Várias dessas nações tinham, por exemplo, a poligamia, passaram a ser ativamente combatidas. O antropofagismo também, como é de se esperar, ele vai ser proibido. E a terceira frente, e talvez a mais, digamos assim, a mais incisiva, né, é a separação das crianças do convívio com os mais velhos, né, para a educação da catequese. Então, quando você retira a criança indígena daquela transmissão, daquela cultura, do contato com o avô, com o pai, a transmissão oral, de toda a vida social, de todo o conhecimento que eles tinham do mundo deles, ele vai ser separado. Então, sem a avó contando mito para a criança, sem ritual de passagem acontecendo, as poucas gerações do conhecimento religioso original vai simplesmente parando de ser transmitido, e é lógico que essa religião ela vai sendo suprimida com o tempo. Então, tudo isso vai acontecer em paralelo com algumas doenças que os europeus trouxeram, né,
contra o qual os povos indígenas não eram imunes, né? Então epidemias como varíola, sarampo vão dizimar aí boa parte da população. Quando você dizima uma população, você está destruindo a cultura dela, e é lógico que a questão do sagrado está intimamente ligada à cultura. Isso faz parte da natureza humana, né? Então, o que vai sobrar, né, disso tudo? Vai sobrar muito pouco do que a gente conhece. Primeiro, através do sincretismo, né? Muitos elementos da cosmovisão indígena vão se misturar com o catolicismo popular brasileiro, especialmente ali no interior da região amazônica, né? Então, figuras que a gente conhece aí do folclore, como o Curupira, Boitatá, ou a própria ideia dos encantados da floresta, sobreviveram dentro, né, desse folclore, né? Então, sobra também nos povos indígenas que vão resistir ao contato direto, né, onde a geografia vai dificultar o acesso colonial. É lógico que isso vai permanecer. E não pensem também que os índios não lutaram contra as forças que chegaram do exterior, né? Lembre-se que esses índios eram guerreiros, então muitos portugueses também morreram, mas lógico, os portugueses estavam tecnologicamente superior aos indígenas na questão do combate e da guerra. Então vai demorar muito tempo, mas isso vai acabar acontecendo, né? Então, o que sobra hoje? Existe uma luta, né? Uma tentativa de resgatar e descobrir através dos povos indígenas que existem ainda hoje, essas tradições. Então, quando a história, né, a antropologia vai pesquisar, isso também, lógico, que hoje em dia vai servir como fonte para poder que os pesquisadores tenham entendimento de como era processada a vida nessa época. Bom, o que fica é uma pergunta, né, que eu posso deixar com você aí que está me ouvindo, né? Quanto da história que aprendemos sobre a religião indígena é, na verdade, uma história contada por quem veio catequizar, né, a sua religião, e quanto disso ainda é possível recuperar quase 500 anos depois, né? Então, se esse episódio te interessou, no próximo a gente pode explicar até, aprofundar mais a sugestão, né? Era isso que eu tinha para informar, né, sobre a questão da religião dos povos originários do Brasil. Tupã é um deus que sim, foi apagado pela história. Até o próximo episódio. Muito obrigado.